Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, podem se sentar. Primeiramente, alguns breves avisos. Lembrando que, após a missa, 10 minutos após a missa, então 10 minutos após a missa, teremos a foto oficial do apostolado em frente à capela. Então, 10 minutos após a missa, tiraremos a nossa foto oficial do apostolado, como uma verdadeira foto de família, em frente à capela. E, logo após a foto, teremos no salão a confraternização, em virtude da festa do Bom Pastor, que foi domingo passado. Então, terminou a missa, 10 minutos, foto do apostolado em frente à capela e logo depois a confraternização no salão. Caríssimos fiéis, nós temos nos evangelhos, após a festa da Páscoa, as aparições que nosso Senhor ressuscitado fez aos apóstolos. E, como hoje, nós vemos claramente que os evangelhos do tempo pascal tratam da fé, de forma mais específica da fé pascal, ou seja, na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também da fé em Deus e sua natureza. Nós vemos hoje, justamente, nosso Senhor já preparando os apóstolos para a sua ascensão. Logo, não me vereis. E mais um pouco de tempo e me vereis novamente. Mas nós também podemos ver que, justamente, nosso Senhor busca firmar a fé dos apóstolos. Afinal, a fé, nós bem sabemos, pelo catecismo, trata daquilo que não se vê. Fides est non visis. A fé trata daquilo que não se vê. Mas nós vemos também nesses evangelhos, depois da Páscoa, a singularidade das aparições de nosso Senhor Jesus Cristo após a ressurreição. Como elas são surpreendentes e como os evangelistas demonstram que as palavras simplesmente não são suficientes para transmitir toda a amplidão do que aconteceu e do que os discípulos viram. É como se as palavras não pudessem transpor toda a realidade do que era estar diante de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Nosso Senhor aparece verdadeiramente. É Ele ressuscitado com seu corpo glorioso. Ele fala com os discípulos, Ele come com eles, Ele anda com eles. Ele está à beira da praia com eles, Ele está no barco com eles, Ele está no caminho de Emaús, caminhando com eles. Ele aparece aos apóstolos no cenáculo, estando as portas fechadas. E não somente nós vemos como essas ocasiões são surpreendentes para os apóstolos, mas que justamente eles permanecem como que surpresos diante de nosso Senhor.
Evidentemente, as palavras não são suficientes, como disse São João ao final de seu evangelho, muitas outras coisas fez Jesus. Se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que seria preciso escrever. Muitas coisas fez e falou nosso Senhor. No entanto, nós temos a clara sensação de que os apóstolos e evangelistas estão estupefatos. Não é à toa que parte dessas aparições inclui a repreensão de Nosso Senhor a seus discípulos pela sua falta de fé, pela sua recusa inicial em ver o que realmente estava diante deles. Não sou nenhum fantasma. Olhem para minhas mãos e para o meu lado. Também nós temos Nosso Senhor dizendo no Evangelho de São Mateus: mais tarde, quando os 11 estavam à mesa, ele apareceu-lhes e repreendeu-os pela sua incredulidade. Nós temos no Evangelho de São Lucas, no caminho de Emaús, esta repreensão. Ó estultos e tardos do coração para crer tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse tais coisas para entrar na sua glória? Reflitamos então e nos questionemos, meus caros, o que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado? Como ter fé nele? E, indo além, nós certamente chegaremos na questão do que é crer em Deus, qual é a natureza da fé. Todos nós conhecemos aquele velho ditado: é preciso ver para crer, que justamente se refere à incredulidade inicial de São Tomé. No entanto, nós não podemos dizer que todos os apóstolos, nem Santa Maria Madalena, equiparavam ver e crer. Não precisaram eles disso. E isso coloca uma estranheza adicional nessa incredulidade diante das aparições de nosso Senhor ressuscitado. Como pode, na ausência de nosso Senhor, os apóstolos terem acreditado na sua ressurreição, terem crido em sua ressurreição, pelo testemunho de Santa Maria Madalena? Como pode ter São João acreditado unicamente diante do sepulcro vazio, mas a presença de nosso Senhor causar tanto espanto? Espanto que justamente faz com que nós tenhamos relatos nos evangelhos mais sucintos do que havia antes. Poderíamos imaginar que este espanto dos discípulos viria do fato de que eles não eram tão espertos e por isso tinham dificuldade em entender as coisas. Mas não se trata de uma questão de inteligência, trata-se de fato de uma questão de ver e não acreditar. E de fato essa dúvida persistirá até a ascensão. Afinal, no final do Evangelho de São Mateus, nós lemos que os discípulos, quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns ainda hesitavam. O paradoxo, como mencionei, é ainda maior quando nós lembramos das palavras de São João, quando São Pedro e ele, na manhã da Páscoa, olharam para o túmulo vazio. Ele viu e acreditou. Então, este é um caso positivo de ver e acreditar em oposição aos casos negativos,
aos quais nós mencionamos anteriormente? Não, porque eles não viram nosso Senhor ressuscitado naquele sepulcro. Eles viram a mortalha cuidadosamente dobrada e colocada sobre a pedra, e viram o sepulcro vazio e sem corpo. Eles viram e acreditaram. E aqui justamente nós temos a essência da fé no Senhor ressuscitado. Ela não depende de aparências e visões. Ela não depende de uma experiência sensível. Ela não depende de nenhum sentimento. Pois o fato é que, se assim fosse, nós não teríamos fé. A fé em nosso Senhor não é o resultado de uma comunicação especial ou de uma experiência espiritual especial. A fé é justamente acreditar nas coisas visíveis e invisíveis, como nos diz o credo. A fé é um ato de adesão da nossa inteligência ao considerarmos as evidências que existem e que mostram que aquilo que foi revelado por Deus e é ensinado pela igreja vem de fato de Deus. Há quem fale na fé como um salto no escuro, o que é verdadeiramente algo romântico e enganoso. É algo totalmente nada a ver. A decisão de acreditar, de crer, o ato de fé é um ato da inteligência. A fé não é algo irracional. O ato de fé deve basear-se num exame racional das provas, qualquer que seja a forma que elas assumam. É claro que a evidência que nos leva ao ato de fé será sempre incompleta. Nós não vemos a totalidade da realidade sobrenatural que é inacessível aos nossos sentidos. Há um claro escuro, um lusco-fusco nessa vida, que será complementado unicamente no céu. Mas as evidências que chegam até nós são suficientes para tomar a decisão de crer naquilo que foi revelado de forma plenamente razoável. E, claro, a fé certamente envolve uma decisão que está enraizada na vontade. Mas não se trata de uma vontade genérica e indefinida. Não é uma veleidade, um esforço da nossa vontade contrário à razão. Também não é a subscrição de alguns pontos específicos com os quais nós concordaríamos. O conteúdo teológico da fé não é a própria vontade indefinida, é justamente a adesão da nossa inteligência a tudo aquilo que foi revelado por Deus através de Cristo e transmitido pela Santa Romana Igreja. E isso pela autoridade daquele que ensina. Ou seja, o ato de fé para o católico sempre envolve a vontade de acreditar na Santa Igreja e, em última análise, em nosso Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador do mundo, que tem justamente a sua obra redentora continuada em seu corpo místico, que é a Santa Madre Igreja. E, como ensina nosso Senhor, acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo é acreditar naquele que o enviou. Novamente, retornemos àquele versículo de São João. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E isso nos leva ao cerne da questão. O ato de fé é um ato da vontade movida pela razão. Não é irracional,
muito menos sentimental, não é um esforço de crer contra as evidências, mas justamente de crer pela razoabilidade delas. Voltemos então àquela cena do Evangelho de São João, em que o próprio São João e São Pedro se encontram no sepulcro. São João viu e acreditou. Por quê? Porque ele amou. São João amava Nosso Senhor. E quando confrontado com a evidência do túmulo vazio, ele acreditou naquilo que o Senhor havia dito. Ele acreditou porque ele amou. Enfim, meus caros, é a caridade que torna a fé viva. Ninguém pode acreditar verdadeiramente em Deus se não amar a Deus. A fé sem a caridade é uma fé morta, que não nos une ao objeto da nossa fé, que é o próprio Deus. Em pecado mortal, pode até haver uma adesão intelectual, mas sem a caridade, essa adesão não nos faz aderir a Deus com todo o nosso ser. É uma adesão morta, que não atinge justamente o seu fim. Disse Nosso Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É a caridade que vivifica a nossa fé. É por isso que tantas pessoas inteligentes e racionais, não acreditam em Deus, pelo menos não de uma forma real, que tenha alguma influência nas suas vidas. Por quê? Porque não o amam. Quantos hoje que se dizem católicos, mas não acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia? Ou negam um ou outro dogma da fé, segundo a sua conveniência ou inconveniência dessas verdades da fé? E apesar de conhecerem o ensinamento da Santa Igreja, e justamente porque esse é o ensinamento, não acreditam. Querem que a Igreja mude, que o seu ensinamento mude, que Cristo mude, que Deus se conforme a elas, justamente porque não amam a Igreja e não amam verdadeiramente a Deus, porque fazem da sua própria vontade o seu Deus. Mas não podemos terminar esse nosso exame a respeito da fé, meus caros, sem abordar o problema da vã credulidade, ou credulidade excessiva. Isto é, acreditar em todo tipo de coisa, porque fornece uma resposta sentimental e besta a eventos e fenômenos que são vistos como sendo de alguma forma religiosos. Qualquer coisa que tenha aparência de um conteúdo religioso, que move o sentimento ou dá alguma mensagem interessante, é dado automaticamente crédito. Quantos não ficam acompanhando as diversas supostas aparições de Nossa Senhora em cada canto do mundo ou até mesmo da internet? Supostas aparições que dariam uma nova circunstância, uma nova data, uma nova revelação do fim do mundo ou de alguma catástrofe iminente, para dar algum aviso apocalíptico, ou então, às vezes, até mesmo somente para dar um oi, marcar presença, deixe o like e se inscreva no canal. Há quem fique interessado nas mais diversas revelações de supostos padres anônimos, revelações de
cartas, de descobertas, de segredos, de revelações recebidas em vídeo de YouTube, ou até mesmo simplesmente de vídeos aleatórios recebidos no WhatsApp com a indicação de encaminhado com frequência. Claro, há também quem equipare grunhidos ininteligíveis e verdadeiros chiliques à presença do Espírito Santo. Há também quem coloque tanta ênfase nos sacramentais, que inclusive são coisas boas, evidentemente, mas coloca tanta ênfase que a possuir tais sacramentais se torna questão de salvação. Possuir a vela benta do dia 2 de fevereiro de cera de abelhas é algo que seria então necessário para sobreviver ao fim do mundo, o que é algo completamente alucinante, que um sacramental se torne até mais importante que a fé, que o sacramento e que nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros, é claro que milagres acontecem e que temos revelações privadas aprovadas pela igreja, mas ninguém está obrigado a acreditar nelas. Não está aí o cerne da nossa fé. A credulidade excessiva é um pecado contra o primeiro mandamento, e é justamente o oposto da fé, pois o indivíduo não se contenta em ver o sepulcro vazio e acreditar, não. Ele tem que ver algum brilho milagroso, ouvir alguma voz, sentir algum perfume, ter algum chilique, sentir de alguma forma a Deus. Para ele, a fé tem que ser sensível e visível. Ao contrário do que disse nosso Senhor, mais um pouco de tempo e não me vereis mais, até que nós o vejamos no final dos nossos dias ou no final dos tempos. É claro que Deus pode conceder uma graça especial a uma pessoa, de forma que Ele revela a essa pessoa aquilo que é invisível, incognoscível, inacessível aos nossos sentidos, como uma verdadeira experiência mística. Nós podemos ter vários santos que receberam essas graças, como São Paulo, como o próprio Santo Agostinho e Santa Mônica. Mas essas experiências místicas não são o cerne da nossa fé, elas não são necessárias para a nossa salvação. E aqui nós podemos citar um exemplo de Santa Teresa d'Ávila, que teve experiências místicas absolutamente arrebatadoras. Quando uma das freiras de Santa Teresa veio até ela e lhe disse que tinha tido uma visão estática, aquela santa, com uma maravilhosa teologia e que teve uma grande cota de experiências místicas, disse ríspida e severamente àquela freira que ela não deveria dar atenção a isso, que isso poderia ser do demônio, e se fosse de Deus, ela deveria guardar para si mesma e não se achar melhor que ninguém e se submeter inteiramente ao seu confessor. Meus caros, justamente, a fé é aquilo que nós temos de mais elevado. Não se resume a sensações, a revelações, a sacramentais. Justamente, a fé nos eleva a Deus. Que nós possamos aprofundar essa fé através de um maior conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e do ensinamento da nossa Santa Amada Igreja, tendo os nossos olhos voltados para a eternidade.
e que nunca esqueçamos que só podemos acreditar se amarmos, que é justamente a caridade que vivifica a nossa fé, e que isso só é possível porque Deus nos amou primeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.